Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa caixa de entrada. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a nova era do atendimento digital, do atendimento ao cliente, como a integração de canais se mistura com a experiência do consumidor digital. Com o avanço da tecnologia, é claro que essa relação precisou ser mudada, né? E mudou bastante. E para entender como isso acontece na prática, a gente tem uma convidada mais do que especial, a Luísa Fontana, que é gerente sênior de e-retail B2C da Heineken. Ela vem compartilhar suas experiências, os seus insights e contar também sobre como a Heineken está liderando essa transformação digital, como que isso acontece na prática por lá. Então, bora marcar como lidos todos os nossos assuntos da caixa de entrada de hoje? E eu tenho aqui do meu lado também o meu chefinho, o meu chefe, tá aqui o Danilo Zanotti, nosso gerente de marketing. Dan, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez aí por receber esse convite, né, de participar aqui do Caixa de Entrada. E também agradeço a Luísa aí pela participação. A gente está muito feliz aqui em recebê-la no nosso podcast. Muito obrigado, Luísa. Obrigada a vocês pelo convite, prazerzão estar aqui, falar de um tema que eu gosto tanto, né? Até estava comentando aqui um pouquinho antes. Estamos junto aí nessa mudança digital que está acontecendo no mercado. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais gente conhece e melhor para o shopper, para o consumidor final no fim do dia. Sem dúvidas. Para começar, Luiz, a gente quer falar um pouco sobre a sua trajetória. Como que você foi parar no e-commerce? Quais foram os principais passos até você chegar na Heineken hoje? Legal. É nostálgico até lembrar um pouco. Eu não entrei proposital, mas também não entrei totalmente por um acaso, né? Então, eu dava aula de inglês, dei aula de inglês dos 15 aos 20, sei lá, 3, por aí, anos, e eu estava dando aula numa empresa de construção civil. E aí lá, esse meu aluno me falou que a esposa dele trabalhava no portal R7, né, que tinha acabado, assim, de lançar o portal, que é do Grupo Record, né, e ela estava precisando de uma assistente, perguntou se eu queria participar do processo, falei, putz, super, estava ainda na faculdade, né, já tinha começado a fazer estágio, então eu falei, não, super, super topo, gostaria sim. E foi lá que começou, então, a minha carreira, assim, com digital e com e-commerce. Depois do R7 fui para Ricardo Eletro, depois passei pela Disney, pela Emirates Airlines, pela Philips, pela Rect, e agora, finalmente, no lugar em que eu estou, na Heineken, há quase 5 anos, e venho cada vez mais aprendendo, né? Porque é uma área que não é assim, você já aprendeu e você continua aplicando, não. Ela muda muito, e eu gosto desse tipo de mudança, eu gosto desse tipo de dinamismo. E isso me permite também aprender muito. Então, conforme eu vou aprendendo, eu gosto também de repassar, né? Que a gente sempre também acaba aprendendo com aquilo que a gente ensina. Então, é um mercado, é um movimento também dessa... Eu não vou mais chamar de revolução digital, porque isso já passou um pouquinho, mas dessa mudança mesmo digital, e a pandemia também ajudou a gente a entender que ela veio para ficar, e muito bom saber que o mercado brasileiro e os consumidores também estão mais preparados para esse mundo digital. Então, acabei, né, caindo, entre aspas, de paraquedas, mas fui gostando, e toda a minha carreira foi sempre baseada tanto na frente de digital, né, de marketing digital, quanto de e-commerce em si. Como que é o seu dia a dia na prática dentro da Heineken? Corrido. É corrido, mas é ótimo, né? Eu costumo dizer, gente, eu prefiro assim, quando tá muito na calmaria tem alguma coisa errada. Mas é muito atendendo o cliente no dia a dia, né? Então, hoje na minha carteira são mais de 35 clientes, mais de 45 bandeiras, porque às vezes a gente fala de alguns clientes que têm mais de uma bandeira. Então, olho para todas essas frentes e a gente separa o time numa frente mais assim de vendas e, entre aspas, um backup, né? Então, backup não, né? O pessoal aqui que fica por trás, digamos assim, das vendas e para a gente apoiar esse time de vendas. Então, a gente separa por clusters de clientes, ou seja, a gente classifica como cada cliente tem que entrar, né, para poder fazer esse atendimento deles. Então, por exemplo, a gente chama de last miles, aqueles clientes que fazem entrega super rápida.
como Rappi, iFood, Uber daqui. Então, esses ficam na linha que a gente chama de last miles. A gente tem uma outra frente, que são os clientes híbridos, né? Que a gente também chama, cada um chama de uma coisa, híbrido, bricks and mortar, qual que é o outro? Omnichannel, digital, enfim. É tudo basicamente a mesma coisa, né? Alguns conceitos diferentes, mas a mesma classificação, que aqui a gente chama de bricks and clicks. Então, são clientes grandes, tanto nacionais quanto regionais, mas que têm o seu site, têm a sua importância dentro do site, por mais que às vezes seja um regional e que represente ainda pouco do faturamento total deles, mas a gente nunca deixa esse cliente desamparado, digamos assim, tá? Então, a gente também faz essa frente junto com o time do físico. Tenho também uma outra frente que a gente chama de peer players, então, são clientes como Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, que são os natos e nativos digitais. E, finalmente, a gente tem uma outra frente, que é como se fosse uma incubadora chamada New Business, em que a gente olha para clientes potenciais ou que estão surgindo agora no mercado e que precisam ali de uma mãozinha ou querem ter Heineken, que tem um público interessante, então a gente olha também para essa frente. E o dia a dia também, né, meu, se baseia muito em tanto acompanhar esses clientes, essas vendas desses clientes, como também quais ações que a gente pode fazer para conseguir fazer um melhor sellout. Então, não é só a venda sell-in que a gente chama, né, que é do cliente nosso, né, da indústria, para o cliente, é também como que o cliente consegue vender para o shopper ou para o consumidor final. Então, a gente faz muito essa interface, essa conversa, esse cruzamento de informações e de dia a dia para que essa venda aconteça. Fora também o dia a dia de time, né? Então, hoje são quase 20 pessoas no time, então é bastante coisa, bastante gente, e a gente cuidar do nosso capital intelectual, do nosso... das pessoas, né, em si, é uma parte das que eu mais gosto do trabalho, e isso também, obviamente, demanda bastante tempo e energia, mas é também uma parte ótima. Que legal, Luiz. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta aqui, Claro. E aí ela vai fugir um pouco, talvez, do escopo inicial que a gente passou para você ali, mas eu acho que agora eu fiquei na curiosidade, assim, que é um desafio, né, acho que acredito para vocês, que é o seguinte, hoje, quando a gente pensa no consumidor, a gente tem uma jornada que é difícil de se mapear, né? Hoje, é o que você comentou, a gente o consumidor hoje ele começa às vezes no offline e ele vai até o digital, online, né? Hoje vocês conseguem ter dados assim de como funciona essa jornada completa? Vocês conseguem olhar para isso? Porque como vocês têm vários canais de atuação, vi que são vários canais ali, né? Vocês têm esses dados claros de como funciona toda essa jornada? Ou tem alguns dados que ainda não são tão claros, mas que vocês estão mapeando de alguma forma, né? Até a jornada final do consumidor? Essa é uma grande dificuldade que ainda existe entre indústria e varejo, nessa relação, tá? São os dados. Então, sim, cada vez mais a gente tem mais acesso a dados, a informações, mas ainda acontecer esse cruzamento de dados ainda é algo um pouco, eu não vou chamar de difícil, tá? Vou dizer desafiador. Uma palavra mais semanticamente bonita. Então, ela é algo mais desafiador para a gente ainda conseguir. Porque, querendo ou não, a gente consegue olhar a jornada dentro de um canal e a gente consegue olhar a jornada do outro canal, né? Normalmente separados. Quando a gente cruza, muitas vezes a gente cria algumas hipóteses, algumas suposições do que pode ter sido. Durante esse período eu fiz uma ação XPTO que também levava para a loja e aí acabou convertendo tanto aqui. E existem algumas métricas que a gente usa, como o ROAS, que é o retorno sobre cada pecinha de advertisement, né, de publicidade, que a gente coloca dentro do site do cliente, ou com retail media, ou direto no cliente. Então, a gente faz essas análises. Mas, muitas vezes, esse tipo de mídia acaba também levando tráfego e fluxo para as lojas físicas. Só que, muitas vezes, essa loja física não consegue trazer para a gente essa informação tão detalhada a ponto da gente conseguir cruzar, inclusive, se a pessoa que foi impactada no digital acabou comprando no físico ou vice-versa, né? Normalmente, hoje em dia, a jornada começa aqui, né? Então, começa na palma da nossa mão e aí ela vai se dispersando para onde é mais conveniente para esse shopper. Então, é ainda um desafio, é algo que a gente olha com muito carinho, mas quando a gente fala em ter essa parceria de indústria e varejo, ainda existe sim uma dificuldade, não de relacionamento em si, ou do varejo entender que é interessante, que é importante, e que a indústria vai utilizar esses dados em prol de fazer melhores vendas mais para frente.
Já não vejo mais tanto nesse sentido. Claro, alguns varejos ainda têm ali, são um pouco mais tradicionais, têm um pouco de dificuldade em dividir dados, mas no geral, hoje, é mais uma dificuldade de conseguir extrair esses dados, de captar esses dados, do que necessariamente de dividi-los conosco para que a gente possa utilizar isso em prol depois de uma nova campanha, ou até fazer um investimento mais smart, que a gente chama, né? Então, um investimento mais certeiro, mais conhecido. Isso, porque eu vi algumas ações, eu achei muito legal, assim, né, principalmente no segmento de bebidas, que até vocês mesmos fazem, né, que é você tentar pegar o cadastro de quem está ali, de repente, no ambiente de um barzinho, que acho que não é só um canal, né, é mais uma ponta de venda ali, um restaurante que seja, e o cara tem algum benefício, e alguns estão tentando atrelar isso ao app, né, então ao app da bebida específica, e até por isso que eu perguntei, pô, será que isso a gente consegue vocês estão cruzando já essas informações, né, uma dúvida que a gente estava até debatendo aqui. Eu vi uma pesquisa recente no começo do ano e ela falava que 45% hoje das vendas estão acontecendo via aplicativo, né? Então, até no e-commerce de bebida, no setor de bebidas. Por isso que eu queria entender se faz sentido ou não, se vocês estão, sim, trabalhando dessa forma, né? Sim, na verdade a gente trabalha, e até quando a gente fala em ter essa conexão, por exemplo, com o bar, é algo que funciona muito bem, mas normalmente a gente também precisa, assim, para eu ter acesso aos dados de um shopper ou de um consumidor, muitas vezes ele não se importa em dar os dados dele, né? Ou fazer uma jornada a mais, né? Uma perna a mais, digamos assim, do tipo, putz, tem que escanear alguma coisa e fazer um cadastro. Mas sempre a gente tem que dar alguma coisa em retorno, né? Então, quando é feito isso, a gente tem que olhar também um pouco antes, colocar isso muitas vezes no nosso planejamento, ou às vezes também surge como uma oportunidade vinda ou de algum cliente, alguma rede de bares, de mercados, de restaurantes, mas que a gente olha também com bastante carinho, e acho que a parte mais importante, né, dizer que sempre olhando muito para a legislação de LGPD, que é muito forte no Brasil e que é um dos poucos países que já estão muito mais evoluídos nessa frente, tá? Então, nesse sentido, quanto mais cuidado a gente tem, quanto mais legislação a gente tem que proteja tanto a indústria, quanto o varejo, quanto os consumidores, melhor, mais mostra a maturidade que esse mercado tem. Agora eu quero trazer um pouquinho para o nosso lado, Luísa, e falar sobre o atendimento ao cliente, que também é um ponto crucial para o e-commerce, né? Ainda mais para uma empresa tão grande e de tanta relevância como a Heineken. Como que vocês veem essa importância e principalmente de cruzar esses atendimentos, né? Que vem de diversas frentes hoje. Nós temos muitos pontos de contato com esse cliente. Esse é o desafio, acho que junto com essa pergunta do Danilo, né? Eu acho que ela tem bastante conexão. A dificuldade hoje é identificar esse cliente. Então, muitas vezes a gente não consegue exatamente chegar nele como pessoa física, a não ser que ele se comunique com a gente. E, na maioria das vezes, né, as empresas acabam olhando para esses shoppers ou para esses consumidores na hora que eles têm alguma reclamação a fazer. Isso é uma coisa muito interessante dentro da companhia Heineken, né, como um todo, e aí não estou falando só da marca Heineken, mas normalmente a gente recebe mais atendimentos relacionados a pessoas que são brand lovers, né, então, que são amantes da marca. Muitas vezes, meu marido vai fazer aniversário de, sei lá, 50 anos e, putz, ele é super consumidor de Heineken, eu queria saber onde que eu consigo encontrar chopp, como que eu faço uma festa temática, coisas desse tipo, né? Então, isso é muito bonito de se ver, principalmente quando a gente tem vindo deles, né? Não é a gente buscando um feedback, por exemplo, são eles vindo trazer a experiência deles com a marca para a gente. Então, putz, isso eu acho que é o sonho, né, de toda a marca aí, quando quer chegar a um nível de maturidade de marca, eu acho que é esse nível que a gente quer chegar. Então, até eu que já trabalhei aí com outros segmentos, inclusive o de passagem aérea, né, então, de aviação, poxa, quando você tem ali algum problema, você é a primeira pessoa a vir querer reclamar. E quando você tem uma experiência muito boa, a não ser que o saque te ligue e pergunte como foi a sua experiência, é muito raro que a pessoa retorne para você, né, com um tipo de feedback. Então, tudo isso a gente leva muito em consideração, e tão importante quanto a venda, né, a pré-venda, é o pós-venda, que é a nossa tentativa de fazer com que esse ciclo de jornada de consumo volte
para o momento inicial. Aliás, não volte para o momento inicial, que é o de brand awareness ou consideração. Ele já sabe que essa marca existe, essa marca já faz parte do dia a dia e do coração dele. Tanto que dentro da Heineken a gente tem um lema que é nossas marcas, né, nossa estrela dentro de cada coração e cada copo brasileiro. Então, primeiro a gente quer estar no coração para depois estar no copo. É algo essencial. E você falou muito sobre reclamações, né? Que às vezes esse ponto de contato vem por uma reclamação. E a gente tem uma plataforma que é só sobre isso, né? Então é importante ter esse olhar bem fixo e também considerar que o nosso cliente às vezes vai consultar aquela plataforma, né? Então Com tem que ter esse certeza. controle geral. Com certeza, Bru. Já passou o tempo em que a gente só ia olhar ratings and reviews, comentários e avaliações sobre hotel, né? Quando a gente vai viajar e quer buscar ali um hotel para viagem, quer saber se o atendimento é bom, se o lugar é limpo. Já passou isso, né? A gente olha muito para o que o consumidor está escrevendo ali no review, né, do produto. Então, quantas estrelas? E eu acho isso, inclusive, é uma pauta que eu acho muito engraçada, e eu tenho um ótimo exemplo aqui que aconteceu na Heineken há um tempo, e eu sempre vejo como um case, porque eu acho que é algo que vale a pena dividir com vocês, então vou pedir aqui uma licença para dividir isso. Mas os ratings e reviews, muitas vezes a gente vê, né? Então, o rating é as estrelas e os reviews são os comentários, né? Aí, às vezes, você vê assim, 1 estrela no produto e aí embaixo escrito comentário. Ótimo produto. Aí você fala, o que está acontecendo, né? Ou, às vezes, o contrário, a pessoa bota 5 estrelas e no comentário, veio quebrado, veio não sei o quê. Não sei se não prestou atenção, não sei o que aconteceu, né? Mas isso é raro, mas acontece com uma certa frequência, se você for procurar. O que aconteceu uma vez foi, a gente tinha um player, né, um cliente aqui muito grande, e a gente estava no início da parceria. Então, óbvio, a gente estava olhando com um pouco mais de cuidado, né, como estava sendo a repercussão e tudo mais da entrada desse produto. E quando eu estou falando de produto, assim, Heineken Lata 350, um super best-seller. E aí eu comecei a olhar que tinha um review esquisito, estava com 2,3 estrelas, né, na nota. Eu falei, nossa, que coisa mais estranha. Aí eu entrei para olhar. E estava com problema, aliás, né, tudo que estavam ali comentando e colocando nota baixa era referente a um problema que o cliente tinha tido de entrega dos produtos. Então, quando as pessoas respondiam assim, 2 estrelas, veio lata amassada, ou, sei lá, 3 estrelas, veio, sei lá, com o pack rasgado, papelão rasgado, coisas desse tipo. Quando eu identifiquei isso, eu entrei em contato com um cliente, falei, olha, cliente, está acontecendo isso e isso, não sei se vocês estão olhando, eu acho que vale a pena a gente olhar o que está acontecendo com esses clientes, vamos ligar para eles especificamente e depois pedir para eles criarem um novo review, porque isso é uma coisa que o varejo ainda tem que entender muito, tá? Que o CRM deles para pós-compras tem que ser separados por momentos da compra. Então, uma coisa é quando eu chego na loja e compro o produto, como foi a minha experiência ao comprar o produto, outra coisa foi a minha experiência ao utilizar o produto, e outra coisa é a minha experiência na pós-utilização do produto ou até no pós-venda do próprio varejo. Quando a gente fala do digital, como foi a experiência para a compra, né, na facilidade da compra, como que foi aqui a jornada dentro do site mesmo, a navegação. Se foi fácil, se não foi, se o frete foi grátis, se não foi, como que ele recebeu esse produto, se foi satisfatório ou não, se chegou no período combinado, esse tipo de métricas, digamos assim. E outra coisa é você mandar um e-mail perguntando sobre como foi a sua experiência com o produto. Porque são coisas totalmente diferentes. Então, aquele consumidor estava trazendo ali, levantando a mão, falando, olha, gente, a logística de vocês de alguma maneira não está funcionando, preciso de ajuda. E não falando o produto não é bom, a gente não gosta. Né? Não estou dizendo que a gente agrada a todos os paladares ou todo mundo. Não é isso, né? Mesmo porque ter alguns reviews ou alguns ratings, né, algumas estrelas, avaliações ruins, faz parte, gente. A gente atende aí pessoas que são diferentes. Às vezes, sei lá, comprou para experimentar e não curtiu e foi lá e comentou. Acontece, gente, está tudo certo. E só assim que também a gente aprende e ouvindo, né, fazendo esse listening do que esse consumidor está trazendo para a gente, que a gente consegue também melhorar e às vezes até descobrir se tem alguma falha como essa que eu descobri na logística. Então, isso eu acho que é um exemplo muito legal de trazer, porque depois esse cliente olhou para essa base, conversou com essa base, explicou, mandou um novo e-mail, e aí eles fizeram uma nova avaliação, e hoje a gente tem a nota correta, que é 4,8 estrelas, né? Sim, falando sobre essa estratégia também, Luísa, acho que é importante
nós queremos, na verdade, a sua visão para o futuro, né? Como você imagina o futuro do e-commerce também relacionado às estratégias de atendimento, né? Já que elas estão tão vinculadas e elas impactam no resultado final, né? Com certeza. Acho que muito fala-se sobre inteligência artificial. Eu sou uma entusiasta de inteligência artificial. Acho que, diferente do que foi aí num passado não tão longínquo, quando a gente fala sobre metaverso, esses tipos de tecnologia que ficaram, né, que vieram assim super, nossa, vamos falar de metaverso e tal, e agora nem está se falando mais. Inteligência artificial é algo totalmente diferente, tá? Então, eu enxergo o futuro no sentido indo para essa linha da utilização cada vez maior da inteligência artificial, mas não substituindo o feeling e o trabalho humano também, tá? Eu acho que é muito em conjunto. A partir do momento que o ser humano aprende a utilizar com aquelas máquinas, né, com as suas criaturas, elas não surgiram naturalmente aí, fomos nós, né, que criamos, e a partir do momento que a gente consegue fazer esse encontro entre a emoção humana e esse atendimento humano versus uma otimização de tempo, também de atendimento, de custos, de gastos, o que vai fazer, inclusive, o pós-atendimento, né, o saque, ser mais bem trabalhado, que é diferente de você ter um chatbot, tá? E não estou dizendo que o chatbot não é ruim, não é isso. Mas chega um momento em que um ser humano quer falar com outro ser humano, né? Essa coisa da máquina só trazendo uma resposta automática tal, nem sempre ela fica muito próxima, ela não traz esse calorzinho, né? Por mais que separado por uma tela e muitos quilômetros de distância, muitas vezes. Mas é a inteligência artificial sendo cada vez mais alimentada com o nosso feeling, com o nosso toque, mas também não esquecendo que a gente precisa sim continuar com o atendimento humano, né? Então, dentro da companhia, hoje também, a gente tem algumas frentes de que se, por qualquer motivo que seja, o vendedor não conseguiu chegar ao cliente dele naquele dia de rota, naquele dia de vendas, a gente tem um atendimento que vai até esse cliente para que ele não fique desabastecido, por exemplo, né? E que ele possa ter as mesmas condições que ele teria com o vendedor indo na loja dele, mas que, por algum motivo, de repente, ele não conseguiu estar presente, enfim. Então, eu entendo que as tecnologias elas têm que muito conversar com estratégia da companhia, seja varejo, seja indústria, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer do lado humano, do lado, né, de manter essa conexão e esse contato, principalmente no mercado em que hoje existem milhões e milhões de opções diferentes, né? Opções de produtos, opções de serviços, opções de prazos, opções de preços. Então, se a gente quer que essa pessoa volte, né? Porque afinal a gente sabe, no geral, que é muito mais barato a gente manter um consumidor dentro da nossa base, né? É mais barato fidelizá-lo, digamos assim, do que ficar trazendo novos consumidores e novos consumidores, né? Que a gente começa a criar, inclusive, recorrência. E esse é o segundo ponto que eu entendo também para o futuro, aqui falando principalmente da minha categoria, né? Da minha indústria hoje, do meu mercado de bebidas, que é justamente também essa recorrência, mas numa linha de você ter aquela conveniência de poder ter aquilo que você quer, o que você precisa, no menor tempo possível e da forma que você quer. Então, você tem, às vezes, aquela recorrência de, putz, eu sou sempre super bem estruturada e eu quero receber todo mês, sei lá, tantos packs e é isso. Só que tem também aqueles momentos em que, pô, eu estou num momento de consumo em que eu tenho uma festa, eu tenho um churrasco e a bebida acabou e eu preciso para agora e eu preciso dela o mais rápido possível e já gelada, né? Então, é importante a gente ter essa visão não só da recorrência, mas essa visão de cada momento que o nosso consumidor está demandando pelo nosso produto, e isso a gente só sabe quando a gente conhece o nosso consumidor, a gente só sabe quando a gente escuta o nosso consumidor e quando a gente utiliza esses dados em prol do consumidor. Muito bom, você falou muito sobre humanização, é algo que a gente prega muito aqui na DSAC, né, Dan? Nosso atendimento é referência, porque nós nos preocupamos, né, em trazer esse toque humano, é muito importante. Agora, eu quero mudar um pouquinho de assunto, mas não tanto. Você é embaixadora do Mulheres no E-Commerce. Eu quero que você fale um pouco sobre esse projeto e como ele tem impactado até agora a vida, né, de quem faz parte dele. Ah, esse projeto é tão bonito, da Carol Moreno, Thaisa.
mas um monte de mulheres de todos os tipos, formas, cores, momentos profissionais. Então, se eu não me engano, já é o 4º ano que eu estou fazendo parte desse projeto, em que a gente ajuda também a capacitar mulheres, tanto que já estão no mercado digital, quanto que ainda não estão, ou algumas que estão ingressando, inclusive, no mercado de trabalho, ou desenvolvendo o seu próprio negócio, ou dentro de grandes indústrias ou varejos, enfim, onde a gente tem esse apoio de mulheres também que já estão no mercado e já estão no mercado há mais tempo, e a gente faz esse trabalho também como embaixadora de mentorias, né? E isso 100% gratuito. Então, são selecionadas, né, algumas mulheres ao longo do ano, e aí a gente vai conversando com elas e ajudando muitas vezes a traçar algumas estratégias, e nem sempre só falando de trabalho, tá? Então, muitas vezes também é trocando figurinha, experiências, né? Então, eu, né, por exemplo, tenho um estilo de vida mais para o lado saudável, fitness, tal, ao mesmo tempo que eu sou executiva de uma grande multinacional, ao mesmo tempo que eu dou bastante entrevista, que eu faço bastante eventos, então muitas vezes elas vêm conversar comigo para falar, Lu, como que eu faço para fazer o que você faz? Tipo, eu quero fazer o que você faz. Ou, olha, eu estou passando por um problema XPTO dentro do trabalho, não estou me dando bem com o meu chefe, ou estou com algum problema com o time, ou como que você fez para estruturar o seu time? Então, são conversas desse tipo, né? Eu acho que é bastante enriquecedor. E como eu também já disse no início, eu aprendo muito com, às vezes, aquilo que eu ensino, porque muitas vezes elas vêm com umas perguntas e eu falo, isso daí eu já vi, já vivi, mas espera aí, o que está acontecendo com você? Né? Porque muitas vezes a gente vê que o problema é muito parecido, mas só muda de endereço ou muda de intensidade muitas vezes, e acaba sendo também um grupo de apoio, né? Onde mulheres conseguem conversar com outras mulheres, mas não que seja algo sexista, muito pelo contrário, nós temos homens também dentro do grupo, porque a gente precisa, né, cada vez mais fazer também com que esses homens que estão dentro do mercado de trabalho há muito mais tempo que muitas mulheres, que eles também apoiem, né, essas mulheres e entendam também a frente de maternidade, compreendam também alguns pontos de que existem sim momentos em que nós mulheres a gente vai estar um pouquinho mais nervosa, né, um pouquinho mais delicada, talvez emocional, e isso não é frescura que se chama, né, são hormônios mesmo, é natureza. Então, tudo isso a gente coloca nesse grupo, coloca em pauta e tem aí encontros também, muitas vezes mensais, e a gente se conversa bastante e deixa essa rede sempre muito de networking também, né? Então, muitas vezes a gente também faz negócios umas com as outras. Sim, e agora continuando nessa linha aqui, deixa o Danilo ouvindo e a gente conversando aqui sobre esse universo, né? Mas porque é o que você disse, né? Um universo muito desafiador e acredito que não só no... A gente sabe, na verdade, a gente sabe que não é só no e-commerce, em todas as áreas, né? E eu queria então que você dissesse quais são os principais desafios no e-commerce que você identifica, né? Tá. Para que as mulheres dessa área enfrentam. E como esse projeto também está ajudando, né, a superá-los, você já falou um pouquinho, mas se você tiver algum case para nos contar, seria legal. Eu já vou deixar aqui até um nome, Carol Moreno, para depois vocês tentarem puxar aí um papo com ela. A Carolzinha é a grande especialista aí, a grande cabeça por trás desse projeto do Mulheres no E-Commerce. Mas o que eu posso dizer é que já passei assim, por situações dentro do grupo mesmo, de algumas mulheres vindo me procurar para saber como elas poderiam fazer uma mudança de carreira, isso já após seus 30 anos aí de vida, algumas até um pouquinho mais, e Lu, me encantei por esse mercado, me interessei por esse segmento e quero ir para lá. Quais caminhos você acha que são interessantes? Como que eu poderia fazer isso? Você tem alguma indicação? Não tem? Tem gente, inclusive, que às vezes está disposta a dar alguns passos para trás para dar alguns para frente, ou alguns mais focados naquilo que agora elas entendem que faça parte da carreira delas, algumas, inclusive, em pós-maternidade, né? Então, ainda não sou mãe, ainda não tenho tanto como ajudar nessa frente, mas sempre que possível eu levo ali também a minha experiência relacionada ao mercado, e a gente vê que está cada vez mais voltado, inclusive, às mulheres, né? E eu acho isso muito positivo por um lado, mas talvez eu seja até um pouco
polêmica em outros, porque eu acho também que a gente não pode esquecer também, ou só segmentar as pessoas entre homem e mulher, hétero e homo, e assim sucessivamente. Eu acho que a gente tem que olhar muito, claro, para a capacidade que a pessoa tem. Então, muitas vezes a gente tem uma mulher que cresceu e viveu no mesmo lugar de um homem, e que, de repente, os dois foram vivendo as mesmas oportunidades, mas, neste momento, por essa mulher ser mulher, pelo único e simples fato dela ser mulher, às vezes ela tem uma vantagem diferente da do homem. Então, às vezes eu digo que eu sou um pouco polêmica nisso, porque eu ainda talvez não tenha uma opinião tão formada a respeito disso, né? Mas, enfim, disse no geral que a gente tem uma sociedade muito mais voltada para o masculino, mas parte aqui do nosso trabalho também dentro do Mulheres no E-Commerce é fazer com que essas companhias entendam também esses momentos diferentes dessas mulheres e do porquê, de repente, estar com essas mulheres e como que a gente pode fazer para capacitá-las cada vez mais para elas estarem preparadas para competir, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está no mercado aí, na vida de trabalho, a gente está assim competindo, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser desleal, né? Eu acho que é sempre importante pensar nisso, né? Às vezes a legalidade é diferente da ética, né? Então, assim, às vezes é legal fazer uma coisa, mas não é ético e vice-versa. Então, tem que os dois andarem muito em congruência, muito juntos, de mãos dadas. Sem dúvidas, até porque a gente nunca sabe o que nos espera no futuro, né? Não, Então, eu particularmente já passei por situações que me chamaram para vagas que eram exclusivamente de mulheres e eu recusei participar do processo, mas aí sou eu, tá? Porque eu falei, gente, até hoje eu nunca precisei competir apenas com mulheres, eu já competi com muitos homens e hoje estou onde estou, porque também competi com homens e que fizeram também que eu fosse atrás, mas como eu disse, eu acho que é um assunto um pouco polêmico, né? Principalmente porque existem visões diferentes, existem modelos de negócios diferentes, cidades diferentes. Poxa, eu moro em São Paulo, né? Moro numa grande metrópole que tem ali ainda suas dificuldades, mas que já está muito mais evoluída em muitos temas, né? Então, às vezes, eu não sei como é a vida e os perrengues, assim, digamos, no português mais claro, que algumas outras mulheres passam em determinadas regiões do Brasil. E aí eu não estou nem entrando na questão racial, eu estou falando mais mesmo da parte só de gênero, né? Muito bom. E, Luísa, a gente vai caminhando aqui para o final. Tá muito bom esse papo. Tenho certeza que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando. Mas, para finalizar, foi tão importante a sua fala aqui, né, sobre o projeto das mulheres no e-commerce. Eu queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento, não só para aquelas mulheres que estão no e-commerce, mas para aquelas que lideram em outros setores, para aquelas que empreendem, enfim, para todas essas mulheres que precisam, né, muitas vezes, desse encorajamento diário. Com certeza. Eu acho que eu vou falar aquilo que eu já ouvi no passado e que me fez muito bem e que, conforme eu fui conseguindo aplicar na minha vida, funcionou muito. Então, a primeira coisa é que a gente não tem que ter medo das nossas vulnerabilidades. No passado, isso era mais mostrado como fraqueza, e hoje a gente entende mais como, pô, somos todos seres humanos e a gente muitas vezes sofre pelos mesmos motivos, né? Então, acho que a primeira coisa é não ter medo de muitas vezes demonstrar a sua vulnerabilidade e ler o ambiente, né? Entender até onde a gente pode ir com cada comportamento nosso, e aí falando de comportamento no sentido de personalidade, né? Então, como que a gente muitas vezes se coloca ou se porta em diferentes situações, é ler mais o ambiente, né? Eu gosto muito dessa frente do ler ambiente, ler as pessoas, e aí você vai entendendo como lidar e como reagir com essas pessoas. Muitas vezes você pode ter como seu objetivo de vida ser, sei lá, uma C-level em algum momento, mas uma pessoa que você está liderando, não, ela tem como objetivo ser uma grande especialista dentro do assunto dela. Então, não também olhar para essas pessoas falando que você tem que ter ganância, você tem que ter não sei o quê. Às vezes a ganância dessa outra mulher, né, ou dessa outra pessoa, é estar onde ela está, fazendo um trabalho bem feito, porque aquilo para ela já é o que ela queria, né? Então, a gente também respeitar esses desejos e essas vontades das pessoas que estão à nossa volta, né? Acho que o olhar sempre muito empático e muito responsável a respeito de cada escolha ou de cada situação específica que, de repente, esse liderado ou esse colega pode estar passando ou enfrentando ou vivendo.
Essa análise de situações realmente pode nos ajudar muito ali no dia a dia. É uma prática, né? A gente tem Com que certeza. mentalizar. Com certeza, com certeza. E tem que ser, né, sempre trabalhada, treinada, testada. Acho que as Olimpíadas acabaram agora, é sempre um ótimo exemplo, né? Quantas vezes você tem que cair até você conseguir descer do loop triplo carpado, não sei o quê, até você conseguir, né, cair durinha de pé, assim, bonitinha. Quantas vezes você vai cair antes, né? Mas o momento chega. Então, é ter essa persistência, mas o persistir é diferente de insistir, né? Então, muitas vezes a gente insiste em alguma coisa e essa coisa já não faz mais sentido. O desistir não é nenhuma vergonha. Muitas vezes você precisa desistir porque você estava insistindo e não persistindo. Sim, muito bom. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a Obrigada por esse papo vocês. maravilhoso. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer também estar aqui com vocês. Obrigada, Dan, pela parceria mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Espero que a Luísa volte mais aí para contribuir com a gente, hein? Só convidar, tamo aí. E a nossa caixa de entrada fica por aqui. Estamos encerrando esse episódio e eu espero que você tenha gostado. Tem sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para não perder mais nenhum episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.